dia de atualizar o cenário econômico e as movimentações do mercado financeiro por aqui, nesta última semana do mês de abril. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco de hoje, nesse episódio do dia 26 de abril, que está começando e que já tem Ítalo Martinelli, nosso especialista em recomendação e portfólio, para conversar com a gente hoje. Ítalo, tudo bem por aí? Tudo ótimo, Renata, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de cada um, a hora que estiver escutando, para todos os nossos ouvintes. E muito bom. Como foi de feriado, hein? Semana mais curta? Foi ótimo. Aproveitei para viajar, consegui tirar uns diazinhos, me enfiei um pouco no mato para dar uma descompressão aqui do dia a dia. Faz muito bem, eu gosto de fazer isso também. Ainda mais, né, Ítalo, que agora essa última semana de abril já vem cheia e vem prometendo muita expectativa, né? Falta ainda uma semana para a reunião do Copom, da semana que vem, e o mercado já está de olho no que pode ser a 10ª alta consecutiva da taxa de juros brasileira. Tem muita ansiedade envolvida aí, hein? Acho que sim. Na verdade, com certeza sim. A gente está na última, só para retomar também, né? Na última reunião do Copom, a gente teve a sinalização por parte ali do Banco Central que a gente provavelmente teria mais uma alta de juros de 1 ponto percentual e que depois dessa alta que jogaria a Selic para 12,75, a gente encerraria o processo de alta, então a gente atingiria a Selic terminal. Entretanto, o que a gente viu, Renata, nas últimas semanas, principalmente em abril, foi a divulgação de vários indicadores inflacionários, o IPCA de março, o IPCA 15 de abril também, que vieram acima das expectativas do mercado. Inclusive, o próprio Roberto Campos Neto sinalizou que o indicador de março foi uma surpresa para a entidade monetária e que pegou eles bastante a surpresa no nível que ele veio, bem acima da expectativa do mercado. Então, o mercado começou a entender que o ciclo de aperto ele provavelmente vai além desse novo aumento de 1 ponto percentual que a gente deve ver na semana que vem, para cima dos 12,75%. Inclusive, no final da semana passada, o Roberto Campos Neto, num evento, sinalizou que eles podem sim ajustar o plano de voo. Aqui, pessoal, quando a gente fala plano de voo, de fato, o planejamento do Banco Central de para onde ele quer levar a Selic terminal. Eles provavelmente vão ajustar o plano de voo para esses novas pressões inflacionárias que a gente está vendo, tá? Então, o mercado está projetando, a gente vê um aperto monetário além do 12,75. Agora, a questão, Renata, é entender qual vai ser o nível desse juros terminal. Se a gente vai para além de 12,75, vai ser até quanto? A gente vai ver novos aumentos de quantos pontos percentuais, em quais reuniões. Então, eu acho que a reunião da semana que vem ela vai ser super importante, porque ela vai dar um direcionamento, principalmente depois da deliberação, quando eles fazem o pronunciamento, a expectativa do mercado de entender, principalmente, para onde a gente vai ver esse direcionamento. Tá? Acho que não é só no Brasil que a gente está na expectativa sobre decisões de política monetária, eu acho que também nos Estados Unidos. Aqui a gente está falando bastante dos Estados Unidos nas últimas semanas, tá, pessoal? A gente está vendo todo o processo que está sendo iniciado. Aqui no Brasil já está bem mais avançado, mas os Estados Unidos está iniciando esse processo também de aperto monetário. No último mês, a gente viu várias declarações de diversos dirigentes do Federal Reserve sinalizando a necessidade de um aperto monetário mais rápido do que eles estavam fazendo. Só relembrando que eles começaram o processo de aperto monetário nos Estados Unidos com uma alta de 0,25. Então, o mercado está entendendo que talvez a gente precise de uma alta numa velocidade mais rápida. Então, uma alta provavelmente de 0,50 na próxima reunião do FONC. Inclusive, exatamente as declarações dos dirigentes do Fed sinalizaram essa necessidade. Então, há uma expectativa cada vez mais consensual no mercado de que a gente deve ver, sim, uma alta de 0,50 na próxima reunião do Federal Reserve. Acho que o último ponto aqui, também falando dos Estados Unidos, é um debate que a gente está começando a ver de economistas, estrategistas também, sinalizando que alguns deles acreditam que a gente está chegando, sim, no pico, ou até algumas pessoas já até sinalizaram que a gente talvez já tenha até passado do pico inflacionário dos Estados Unidos e que isso vai provavelmente ser um dos pontos relevantes ali para a decisão de política monetária do Fed, embora quando a gente olha as expectativas inflacionárias para os próximos anos, o Federal Reserve ele vai ter que sim fazer um processo de aperto monetário para trazer as expectativas para o centro da meta. Tá? Boa, Ítalo. Bom, a gente ainda tem uma semana inteira de discussões pela frente, a gente vai acompanhando isso de perto e, bom, fora essa discussão intensa sobre taxas de juros, tem no radar do mercado também alguns balanços de empresas bem importantes
entre elas as Big Techs, né? Tem Google e Sim. Apple prestes a divulgar resultados, e isso é algo que sempre acaba mexendo ponteiro de mercado, né, Ítalo? Sim, essa semana vai ser uma das principais semanas da divulgação de balanço nos Estados Unidos. A gente vai ter divulgação de resultados de 179 das 500 empresas do S&P 500, então Nossa. quase praticamente mais de um terço delas vão divulgar resultados da semana. Sendo que, como destaque, como você falou, a gente vai ter divulgação dos resultados das chamadas Big Techs. Aqui, Big Techs, pessoal, são as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, aquelas empresas que a gente sabe que têm as avaliações de valores de mercado, algumas delas na casa dos trilhões de dólares. Então, essas empresas vão divulgar resultado. A gente vai ter Apple, a Meta, que é o antigo Facebook. A gente vai ter a Amazon, Google, Microsoft. E lembrando que essas empresas elas têm um peso muito grande nos índices acionários americanos, tanto pelo nível de capitalização, esse nível de valor de mercado que eu falei, que algumas delas atingem a casa do trilhão, e também pela liquidez delas, que é super alta. Acho que vale mencionar também que na semana passada, agora falando de tecnologia, a gente viu o resultado da Netflix na semana passada. A empresa ela apresentou uma queda no número de assinantes, motivado somente pela entrada dos concorrentes nesse mercado de streams, e cada vez a gente vê mais players nesse mercado de streams. Isso levou a empresa a ter a primeira queda no número de assinantes. Isso fez as ações da empresa recuarem mais de 30% no dia da divulgação, afetou bastante ali alguns dos índices acionários, principalmente o Nasdaq. Então, o mercado vai olhar bastante, como eu falei, pessoal, todas essas empresas, Apple, Amazon, Google, elas vão divulgar a semana e vai ser super importante para a gente também entender o impacto que pode se causar nos índices acionários dos Estados Unidos. Principalmente, né, Ítalo, porque nesse momento, dado todo o contexto econômico internacional, questão de conflito, inflação global e outras questões, o clima tem sido um pouco de aversão a risco nas principais bolsas, né? Sim, a gente está vendo as principais bolsas ali agora até falando o início dessa semana, a gente está aqui fazendo esse podcast nesta segunda-feira, dia 25, a gente está vendo os mercados acionários lá na Europa e na Ásia já fecharam todos eles em queda, sendo muito afetados. A gente também está vendo as bolsas dos Estados Unidos e o próprio Ibovespa, que é a Bolsa do Brasil, recuando fortemente nessa semana. Eu acho que o clima, como você falou, o clima de aversão ele vem muito na expectativa ali de uma ampliação do lockdown na China. A gente está vendo o mercado ali avaliando um possível lockdown em Pequim, diante do surto de Covid-19 na capital chinesa. A preocupação com o bloqueio da cidade acabou até se sobrepondo à reeleição de Emmanuel Macron na França nesse fim de semana. O atual governante francês ele ganhou a reeleição sobre Marine Le Pen. Isso aqui eu acho que tem um ponto positivo para o mercado, que o mercado temia uma possível eleição de Le Pen e a ascensão de parte da extrema-direita francesa, colocando em xeque a integração da França junto ao bloco europeu. Mas mesmo essa eleição do Macron, ela acabou sendo sobrepujada por essas expectativas ruins em relação a possíveis ampliações de lockdown na China, principalmente em Pequim. Tá? Nesse momento que a gente está vendo em Pequim é o governo chinês realizando testagem em massa da população. Alguns centros comerciais estão sendo fechados e relatos de moradores até estocando comida para se prepararem para esse possível lockdown. Então, acho que todas essas notícias aqui têm afetado. Então, é basicamente o investidor muito receoso com a questão da Covid na China e como isso pode impactar a atividade do país. Somado a isso, também temos, acho que como eu mencionei no início desse podcast, a expectativa de um aperto monetário nos Estados Unidos. A gente sabe que um aumento dos juros dos Estados Unidos ele afeta diretamente as bolsas ao redor do mundo, porque os títulos americanos eles são considerados o ativo livre de risco na economia mundial. Então, quando você aumenta a renda fixa nos Estados Unidos, há um deslocamento de capital da renda variável para a renda fixa. Então, essa expectativa de um aperto monetário mais rápido nos Estados Unidos também afeta as bolsas ao redor do mundo. O Fed está fazendo isso exatamente para controlar a inflação, né, que acaba gerando até um possível temor sobre uma possível recessão no país. Isso daqui é uma coisa que alguns economistas têm começado a sinalizar, dependendo de como o aperto monetário dos Estados Unidos for e a velocidade, isso pode gerar algum tipo de aperto, algum tipo de recessão nos Estados Unidos. E ambos esses efeitos, tanto o Covid na China quanto o aperto monetário nos Estados Unidos, também se somam à já pressão inflacionária global e à guerra na Ucrânia, que também aumentam o temor da atividade global mais fraca e desacelerando. Tá? Então, todo esse temor também de atividade global mais fraca está derrubando as bolsas, como eu mencionei, mas também está fazendo o petróleo recuar.
uma menor atividade global, uma atividade global mais fraca leva a uma menor demanda por petróleo. Eu acho que também vale mencionar que o minério de ferro está sendo bastante afetado. Hoje é uma outra commodity que está caindo fortemente no mercado nessa segunda-feira. Boa. Você trouxe alguns pontos importantes, e essa questão da China, né, Ítalo, de possíveis novos lockdowns fortes. Os chineses viram um pouco disso lá quando a pandemia começou pela China, aquele fechamento geral de tudo, estoque de comida, essa coisa toda. E essa nova onda de Covid por lá, ela tem provocado, inclusive, congestionamento no porto de Xangai, né? E tem mercadorias sendo represadas. Queria saber de você, além de todo esse transtorno que causa o fechamento de um porto, isso acaba afetando também algumas commodities, né? Sim, correto. Acho que primeiro vale mencionar que o governo chinês ele adotou desde o início da pandemia uma política de Covid zero, então ele de fato levava o lockdown, levava as restrições de atividade, restrição de circulação de pessoas a um nível significativamente maior até do que a gente viu nos países ocidentais, e nesse momento a gente está vendo a China, diversas cidades da China com o pior nível de contágio desde o início da pandemia. Então a cidade de Xangai, que é uma cidade muito grande, uma cidade super importante, tem 25 milhões de habitantes, um peso vital para a economia do país, infelizmente está sendo afetada pela pior onda de Covid que ela teve desde o início, né? A cidade está entrando na sua 5ª semana consecutiva de confinamento, embora até algumas restrições nesse momento estão sendo parcialmente relaxadas na cidade. Tá? Há dezenas de cidades, Renata, que estão nessa situação atualmente na China. Voltando para Xangai, né, o que a gente está vendo é, de fato, um congestionamento gigante no que é considerado o maior porto do mundo. As consequências desse congestionamento, que são, de fato, containers empilhados sem conseguir serem desovados e vários navios tentando entrar no porto para desovar suas mercadorias. As consequências desse congestionamento são as cadeias de suprimento tensas e sendo afetadas ao redor do mundo, um fluxo lento de importações, nesse caso, entre as importações de commodities, e até a gente pode até discutir aqui o impacto na inflação ao redor do mundo. Tá? Além disso, o confinamento da cidade, a forma que ela está sendo feita hoje, ela dificulta a entrada de caminhões, a entrada de outros transportes além do porto, e esses transportes não conseguem levar as mercadorias a outros locais e fábricas próximas à cidade. Isso começa a afetar, inclusive, diversas montadoras de automóveis no país. Acho que, de forma geral, assim, agora falando especificamente sobre os efeitos disso, acho que para a América Latina, por exemplo, aqui falando de Brasil e nossos vizinhos especiais, que somos um grande parceiro da China, os efeitos podem ser até mais fortes. Primeiro, devido à diminuição das nossas exportações de commodities e matérias-primas, pois, assim, mesmo que a China tenha demanda por elas nesse momento, os embarques para o país não estão sendo fáceis. Então, de qualquer forma, a gente não está conseguindo, vai ter dificuldade, sim, de levar as exportações de commodities e matérias-primas para o país. E como eu mencionei também, possivelmente através do aumento da pressão inflacionária, embora essa questão da pressão inflacionária, de como as cadeias de suprimentos vão ser afetadas por tudo que está acontecendo na China, isso vai ser muito dependente de quanto tempo durar essas restrições na cidade, nas atividades do porto, e como eu falei, né, se isso vai ser reverberado para outras cidades. A gente está vendo o mercado agora, nesse momento, questionando se Pequim vai entrar no mesmo nível de restrição que Xangai está sofrendo. Agora, o mercado é muito volátil mesmo, né, Ítalo? A gente semana passada falou sobre o PIB do primeiro trimestre na China, que mostrava uma certa recuperação, alertou para que a Covid não estava precificada nesse PIB, e agora o que a gente vê é uma ameaça à recuperação econômica da China, justamente, de novo, por causa da Covid, né? Acho que conforme falamos na semana passada, a gente teve a divulgação do PIB da China, em cima do previsto pelo mercado. Foi um crescimento de 4,8% quando a gente olha de 12 meses para trás, contra 4,6%, que era a expectativa do mercado. Mas quando a gente quebra o mês a mês, Renata, quando a gente analisa ali, janeiro, fevereiro e março, os meses separados, o que a gente viu foi uma desaceleração quando a gente vai andando nesses meses, né, no decorrer do trimestre. Essa aceleração está muito relacionada às consequências de lockdowns nas cidades do país. Embora os lockdowns eles só vão fazer efeito mesmo cheio na atividade econômica, que vai ser nesse segundo trimestre. A gente abril já está vendo o mês inteiro com a atividade do país sendo diretamente afetada, e a gente vai acompanhar até onde vai a sua extensão, tanto de durabilidade, de onde já está tendo lockdown, quanto a extensão para outras cidades. Então a gente pode ver, de fato, o segundo trimestre da China sendo bem mais afetada
por esses confinamentos, né? Com certeza. Acho que, como de forma geral, esses efeitos negativos eles estão começando a levar alguns economistas ao redor do mundo a revisarem as projeções para o crescimento chinês em 2022. O próprio FMI, Renata, ele reduziu no meio da semana passada a sua projeção de crescimento do PIB chinês de 4,4% para 3,6% nesse ano. Então, a gente aqui já começa a ver, de fato, os confinamentos afetando as expectativas e as projeções de economistas para o crescimento chinês. Vamos continuar acompanhando, porque Uhum. Covid voltando na China, o agravamento da inflação global, a questão da fuga do risco das bolsas internacionais, tudo isso intensificado com essa guerra, esse conflito entre Sim. Rússia e Ucrânia, e Estados Unidos impuseram novas sanções, tentando pressionar a Rússia por um cessar-fogo, mas ele não tem data para acontecer, né, Não. Ítalo? Acho que primeiro falando sobre os Estados Unidos, como você bem mencionou, na semana passada a gente viu novas sanções ligadas a pessoas, desculpa, novas sanções a pessoas ligadas ao governo russo e a oligarcas do país. Eles também trouxeram sanções a mais um banco russo. Então, assim, de forma geral, o que a gente está vendo é os Estados Unidos e os países ocidentais tentando fechar cada vez mais o cerco para as pessoas ligadas ao governo, ligadas aos oligarcas e também as empresas do país. Então, a ideia aqui é realmente continuar pressionando o governo russo para que ele adote uma política menos beligerante e volte a negociar termos para um possível cessar-fogo, embora, como você mesmo mencionou, hoje não tem expectativa para isso. Eu acho que há 2 semanas atrás teve uma expectativa do mercado significativa por possíveis alinhamentos em alguns termos de cessar-fogo, mas essas expectativas nesse momento estão bem baixas. O que a gente tem visto é o exército russo ele concentrando as suas atividades militares no leste da Ucrânia, principalmente nas regiões separatistas de Donbass, e a gente está vendo ali provavelmente uma finalização do cerco da cidade de Mariupol. O exército russo já falou que já conquistou a cidade, mas tem mais discussões sobre ainda ter algumas células de resistência do exército ucraniano. O que alguns estrategistas destacam é a expectativa de que provavelmente o governo russo ele está tentando criar ali um corredor que ligue a Crimeia às regiões separatistas do leste, para ele talvez voltar a essas mesas de negociação numa posição de maior poder, principalmente depois que a tentativa de cerco e a tentativa de tomada de Kiev não saiu da forma que o exército russo esperava. Então, aqui, alguns estrategistas militares destacam que talvez isso seja uma tentativa do governo, dos militares russos, de entrar numa posição de maior poder para quando forem voltar às discussões de cessar-fogo. Mas, de qualquer forma, a gente não tem expectativas sobre isso, de quando isso vai ser, se isso de fato vai ocorrer. O que a gente está vendo é uma intensificação significativa dos combates no leste. Tá? Uma menção adicional aqui, eu mencionei, né, a questão da reeleição do Macron na França. Isso daqui traz uma expectativa do mercado de que o mandatário francês continue pressionando os países aliados, os países ocidentais, também os europeus, por maiores embargos ao setor energético russo, tanto nos mercados de petróleo quanto no mercado de gás. Então, de certa forma, a reeleição do Macron ela é um ponto adicional aqui de pressão para a Rússia. Tá bom, boa. E, Ítalo, para a gente fechar a semana, tem muita coisa para acompanhar na nossa agenda, o que as pessoas devem ficar atentas, que pode impactar mercado, investimentos? Tá, acho que vale quem está escutando a gente até pegar uma caneta e um papel, porque essa semana está complicada, Renata. Começando aqui pelo mercado local, tem uma expectativa do Banco Central voltar a divulgar o Boletim Focus nessa semana. A gente sabe que foram várias semanas seguidas ali sem a divulgação do boletim por parte do Banco Central. O que a gente também está vendo é a expectativa da divulgação do IPCA 15, o IPC-FIP de abril, o relatório da dívida do Tesouro e o balanço da Vale, todos para ocorrerem na quarta-feira, tá? Só em relação ao Boletim Focus, pessoal, eu abri aqui rapidamente, ainda não foi divulgado, a expectativa é que seja divulgado amanhã. Então, para a quarta, como eu falei, IPCA 15, IPC-FIP, relatório da dívida do Tesouro, que aqui é super importante para a gente entender como está evoluindo a relação dívida-PIB do Brasil, e o balanço da Vale aqui, que eu acho que é uma empresa, hoje é a nossa maior empresa de capitalização no Brasil. Falando agora, passando para quinta-feira, a gente vai ter os números do governo central de arrecadação e resultados de março. A gente também tem o CAGED, que é a criação de vagas de emprego
também de resultados de março, a gente tem o IGPM de abril, estudo na quinta-feira, e a gente termina a semana com a PNAD contínua e a definição da bandeira tarifária de energia elétrica, tudo isso na sexta-feira, tá? Agora, vamos para o mercado internacional, pessoal. A gente vai ter a divulgação do PIB da Coreia do Sul na segunda-feira, hoje, provavelmente às 8 ou 9 horas da noite. Os estoques de petróleo e índice de confiança do consumidor na terça, dos Estados Unidos, ambos os resultados. Na quinta, a gente vai ter a decisão de política monetária do Japão. A gente sabe que aqui tem um ponto importante sobre o Japão, que o Japão ele é um dos únicos bancos centrais que está, de fato, adotando uma política monetária acomodatícia super forte. Então, o Banco Central japonês continua com as suas taxas inalteradas e continua e está vendo, de fato, a sua moeda, o iene, sendo super afetado principalmente com o aperto monetário dos Estados Unidos. Então, o mercado vai buscar entender se o Japão continua com essa política mais acomodatícia. Aqui, quando a gente fala acomodatícia, é de não trazer um aperto monetário, não subir suas taxas de juros. A gente também tem o PMI industrial da China, que o PMI industrial da China é super importante para a gente entender como está a atividade local, se o indicador é de uma expansão da atividade industrial ou não. E nos Estados Unidos a gente tem os pedidos de auxílio-desemprego e o PIB do primeiro trimestre, tá? Tudo isso na quinta-feira. Agora, na sexta, a gente vai ter um número significativo de resultados de PIBs. Então, a gente vai ter o resultado do PIB da França, Espanha, Itália, Alemanha, México, da zona do euro consolidada, e do CPI aqui, que o CPI é um indicador super importante inflacionário da zona do euro também, né, na sexta. E por último, agora que a gente acabou de falar de guerra na Rússia, a gente vai ter a decisão do Banco Central russo sobre a sua decisão de juros. Isso vai ocorrer na sexta-feira. O mercado está aqui acompanhando, tentando entender um pouco de como os fluxos de reserva internacional estão sendo afetados na Rússia e como o Banco Central vai mexer suas taxas de juros para atuar em cima disso. Tá bom, né, Ítalo? Acho que já tá bom já. Isso. É suficiente para uma semana só que antecede decisão de juros, hein? Imagina na próxima. Isso é porque é a semana preparatória para a semana que vem. Exatamente. Muito bom, Ítalo. Obrigada. Boa semana para você. A gente se encontra na próxima com muita movimentação também. Fechado. Obrigado, Renata. Obrigado pelo espaço. A todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês, ajudando vocês um pouquinho aqui nesse início de semana para entenderem um pouquinho do mercado e verem um pouquinho da agenda. Espero que vocês estejam gostando. E na semana que vem, Renata, eu estou de volta aqui com vocês. Fechado. E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio, essa terça-feira aqui no Investidor em Foco. A gente volta na quinta para falar de planejamento financeiro no nosso episódio de quinta. Esperamos vocês. Até lá!